Bom, gente, vamos seguir então de onde paramos. Vimos questão de Nimrod ser um primeiro tirano na Terra, aparentemente, não um tirano, um caçador, uma pessoa que se opunha a Deus. Vamos seguir adiante, que esse pensamento de ter um governo sobre todos não foi só de Nimrod, passou para muitos outros governantes. Próximo slide, vamos lá. Quem Nimrod estava imitando, né? Nimrod estava imitando Lúcifer. Olha o que diz a história da redenção. Tinha sido grandemente exaltado, falando de Lúcifer, está no céu, antes da expulsão. Mas isto não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus. Gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos. Então, como Lúcifer era no céu, os seus servos são na terra, especialmente aqueles que têm dom de liderança, como o caso de Nimrod, né? Mas essa sequência continua. Próximo slide, ó. Tem uma profecia no Antigo Testamento, dentro do Salmo 2, né? Que parece falar sobre um domínio universal, e esse domínio em oposição a Deus e seu ungido. Olha o que diz o texto bíblico. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, existe uma espécie de conspiração. O Salmo está dizendo, possivelmente na época de Davi, houve isso. Só que no final, isso foi uma espécie de tipologia. Aquele tipo de conspiração dos reis, dos príncipes contra o Senhor e contra o seu ungido vai se repetir no final dos tempos. Tanto assim que Apocalipse, capítulo 12, usa essa profecia de Salmo 2, perdão, dizendo assim, sigamos ali da quarta linha, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Esse verso, ele termina falando que na sua ira, na ira do Senhor, o Senhor confundirá os povos da terra que conspiram contra ele. Isso é curioso, porque parece indicar aqui que isso acontece antes do fechamento da porta da graça, que é quando caem as 7 últimas pragas e nelas é consumada a ira de Deus. Então, o Senhor se rirá e zombará deles na sua ira, e na sua ira e no seu furor os confundirá. Está falando que Deus vai confundir os reis do mundo que conspiram contra ele e contra o seu ungido. Isso não pode ter um cenário mais vamos dizer, profético, apocalíptico, do que aquele do Apocalipse, que fala que os reis da terra olha o que eles fizeram aqui. Deixa eu ver se... Bruno, dá uma olhada nos slides para frente, se tem um texto de Apocalipse 18. É um texto que era para eu colocar, mas eu acho que eu não coloquei. Não coloquei. Peraí, deixa eu ver. Islamismo, não, Não. Peraí, volta um pouquinho. Volta um pouquinho nesses textos grifados. Esses textos grifados que você passou. Não, mais. Vê se tem um de Apocalipse 18. Se não tiver, tudo bem. Não tem, acho que não tem. Aparentemente não. Acho que não. Mas... acho que... Aparentemente não. Então, volta lá para o slide que a gente parou então. Por que eu estou falando isso? Porque o Apocalipse 18 fala assim que os reis da terra, os mercadores, olha que diz assim, ó, Apocalipse, eu estou abrindo aqui essa brechinha no nosso tempo para ler um texto bíblico que vai ser importante para nós, que diz assim, Apocalipse 18, verso 3. Isso, diz assim, pois todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, da grande meretriz do Apocalipse 17. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Naquele tipo de controle total do Apocalipse 13, quando for lançado aquele projeto de dominar todos, né, de a primeira besta do Apocalipse, que havia sido ferida de morte, for despertada, ela for tipo reavivada, né? Quando ela retomar o seu poder, ela vai fazer sinais e maravilhas, de maneira que até fogo descerá do céu.
Não, a segunda faz diante da primeira besta, aliás. E quando isso acontecer, diz que faz com que pequenos, grandes, ricos e pobres, servos e livres, se lhe seja posto um sinal, ou um nome da besta, ou o número do seu nome, lhe seja posto um sinal da mão direita ou na testa. E dizendo assim, que ninguém poderá comprar ou vender. Então parece que qualquer que seja essa estratégia descrita no Apocalipse, tem a ver com mercadoria, com compra e venda, com negócio, business. E esse período de domínio global vai fazer com que aqueles que estiverem envolvidos nesse domínio global, que controla todos os cidadãos, cada indivíduo do planeta Terra, os mercadores, os negociantes, os homens do dinheiro, dos negócios, vão ganhar ricas somas de dinheiro, vão ganhar horrores de dinheiro, por causa do vinho da ira da sua prostituição, da meretriz. Tem a ver com a primeira besta do Apocalipse. Então, o cenário é tremendo. Voltemos ao slide aqui, no próximo slide, o que Jesus ensinou sobre os sinais do fim. Só recapitulando aqui, é muito rápido, tá bom? Vou passar rápido aqui, diz assim. Ele ensinou sobre o engano, tem os versos aí, Mateus 24, imitação de Cristo, que é imitar Jesus, sim, versos 5 e 24. Guerras, Mateus 24, 6 e 7. Pestes e fome, terremotos, Mateus 26, 7. Perseguição, sofrimento e morte, Mateus 24, verso 9. Traições, Mateus 24, verso 10. Elevação do pecado e extinção do amor, ou quase extinção do amor, Mateus 24, verso 12, e assim por diante. Tem o sinal do evangelho também, que é o verso 14. O evangelho vai ser pregado ao mundo em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Paulo também fala sobre a apostasia por enganos de demônios, 1 Timóteo 4:1, por hipocrisia e mentirosos, com mente cauterizada, verso 2. Esses mentirosos, esses enganos de demônios, ensinarão a proibição do casamento. Proibição do casamento. Nós não chegamos nesse nível. Já chegamos ao nível de o casamento não valer mais nada. Né? Já chegamos nesse nível já. Que o casamento, a pessoa casa só para poder, né, curtir o dia da festa, e às vezes não dura nem um ano. Aí, seguindo adiante, aí ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Vamos lá. Então, não chegamos a isso também. Que ordenem que a gente não coma os alimentos que Deus criou para os fiéis. Eu não vi isso ainda, né, Ô nesses Samuel, últimos tempos. Oi? esse que proíbe em casamento, sempre que eu lia, eu entendo que é os próprios padres mesmo, né? Porque eles não podem casar. Eu sempre entendi dessa Nossa, forma. interessante. Pode Então. ser, pode ser que tenha coisa a ver mesmo. Vamos ao próximo slide. Próximo, aí. Aí Timóteo, tem 2 Timóteo 3, tem uma sequência assim, cavalar, né? Eu vou rapidinho. Diz que vocês precisam, mas você precisa saber disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, orgulhosos, ou melhor, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando a poder dela. Olha que interessante o finalzinho. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Ou seja, está falando de adultério, e de adultério com supostos pregadores, supostos cristãos, que têm forma de piedade, mas negam o poder da piedade. Esses serão enganadores de mulheres. Eles vão adulterar com mulheres casadas. Né? Próximo slide, vamos ver isso. O cenário no fim do tempo, próximo, no fim do Apocalipse. Né? Apocalipse 13 apresenta ali um tipo de um quiasma até o verso 8, né? A descrição da besta e adoração, no verso 4. Descrição do que ela faz, da obra dela, e adoração no verso 8. Próximo slide. Vou rapidinho aqui, olha, tá? Apocalipse 13, a segunda besta. Então, isso aqui não tem no livro do Apocalipse da série Darkon. O slide anterior eu tirei da série Darkon. Esse aqui não tem na série Darkon. Eu peguei e fui fazendo algumas avaliações ali do que acontece nos versos, né? Segunda besta. Identidade da
besta, verso 11. As ações da besta, verso 12 e 13. Adoração, verso 13. Engano, verso 12 e 13. Na outra coluna diz assim, relação da dependência da primeira besta ante a segunda besta. Porque a primeira besta foi ferida de morte e a segunda que faz a imagem é ela. Para que ela possa ter fôlego de vida. Aí a primeira com fôlego de vida volta à vida. A segunda agora fala e faz com que sejam mortos aqueles que não adoram a primeira besta. Controle total dos indivíduos do mundo, verso 16. E depois, fator comercial de controle. Aí entra os textos do Apocalipse que eu citei para vocês embaixo. Verso 17 é o Apocalipse 13, 17. E depois o Apocalipse 18, verso 3, 9, 11 e 12. Falando sobre os mercadores, os reis da terra, que juntaram-se com a besta e fizeram um tipo de aliança contra o Deus do céu, contra o reino do céu e, portanto, contra a igreja. O número, o algoritmo, Rodrigo Silva, na semana de oração, semana passada, se eu não me engano, Rodrigo Silva parece que estava fazendo uma semana de oração, não me lembro a igreja, e eu assisti uma mensagem, inclusive, que o Bruno me indicou, não sei se foi o Bruno, acho que foi o NASP Bruno. São Paulo, foi eu mesmo. Isso. Aí eu estava assistindo a mensagem do Rodrigo Silva e ele chegou a falar sobre o número da besta, que ele falou que podia ser um algoritmo, um tipo de algoritmo assim, que, pelo qual eu possa ser identificado na nuvem, sabe, como se fosse na internet, no sinal de Wi-Fi. Eu sou identificado por esse número, esse algarismo. Ele falou, será que não tem alguma coisa a ver? Não estou falando que é, ele não disse que é, ele não foi categórico. Ele somente colocou como hipótese, será, gente, que vai ser uma coisa assim? Porque como que alguém pode controlar todo mundo? Todo mundo tem um celular, cada celular tem um número IP, e cada celular tem um dono. O dono está lá, o número IP é dele. Então, mesmo que ninguém saiba qual o seu CPF, eles têm o seu número IP. E eles sabem onde você está, quem você é, o que você faz, o que, né? Eles sabem os seus gostos. Próximo slide, vamos ver isso. Talvez seja alguma coisa a ver com isso, viu, gente? Por isso que eu falei que a segunda metade é a mais interessante, de certa forma, mais interessante, mas ela é hipotética, tem coisas que pode não ser, né? Aí nós temos, então, 3 projetos de domínio mundial previsto em Salmo 2. Os 3 projetos, rapidinho para vocês, próximo slide. Nós temos o movimento comunista ou revolucionário mundial, liderado pela Rússia e China. O velho comunismo está enraizando sua ideologia coletivista e destruindo a responsabilidade individual que estruturou a sociedade ocidental, sob a nova alcunha de eurasianismo, ou seja, não é mais o movimento comunista. Até no Brasil está vendo esse tipo de transformação dialética dos revolucionários. Eles estão mudando a roupa para roupa de irmãzinha na campanha eleitoral, mudando a roupa para roupa de cristã. Eles estão mudando a cor do partido deles e eles estão se transvestindo de conservador para eles receberem voto daqueles que são incautos, que não estão sabendo o que está acontecendo nesse mundo, né? Eles estão se unindo, eles estão unindo forças, porque eles sabem, esses comunistas, né? Eles sabem que eles perderam uma vez nos Estados Unidos e agora no Brasil, que o povo não gosta deles, descobriu que não gosta deles, então eles estão tentando mascarar e criar um novo modelo de movimento revolucionário, vamos dizer, entre aspas, light, só até chegar ao poder, depois volta a mesma porcaria. Então, diz aí, o islamismo, né, segundo o islamismo, segundo os seguidores do Islã, só estará completo o Islã quando o último homem da Terra for convertido ao Islã. Sua força reside nas motivações que transcendem os desejos materialistas, muito evidentes entre os outros 2 concorrentes. Então nós temos o movimento comunista mundial, o islamismo, que a gente acabou de ver agora, né, o crescimento do islamismo na Europa, por exemplo, nas Américas, aliado ao fortalecimento do poder das forças radicais do islamismo como consequência da Primavera Árabe, e os últimos movimentos migratórios potencializaram a corrosão dos valores ocidentais isso aproxima o choque entre as 2 civilizações, o Ocidente e o Oriente. E isso nós estamos prestes a ver catástrofes aí sobre isso. Eu suponho, porque a menos que se os europeus se renderem, talvez não tenha, mas se eles não se renderem e quiserem contra, vai ter conflito. Os globalistas, então nós falamos sobre os comunistas, falamos sobre um projeto de domínio, né, o projeto eurasiano, China e Rússia à frente, a testa da obra. Nós falamos sobre o califado mundial, que é o movimento islâmico que quer dominar o mundo, mas de um modo mais sutil,
inicialmente, que é quando eles vão para os países e eles vão se multiplicando feito coelho, feito rato, porque cada homem muçulmano pode ter 4 mulheres, e se cada mulher tiver 4 filhos, eles vão dar de 10-0 em qualquer um de nós. Mesmo com um pai como eu, que tem 4 filhos. Então, vamos seguir adiante. Os globalistas são os metacapitalistas, eles são fabianos. Como que um capitalista pode ser socialista? Como pode? É simples. Quando o homem tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, mas ele já não quer concorrência. Por quê? Porque ele já tem tanto poder que ele quer tosar, ele quer impedir, ele quer colocar freios na concorrência. O que ele quer, então? Um Estado poderosíssimo que faça aliança com os grandes capitalistas do mundo, os metacapitalistas. Bill Gates, os George Soros, os Rockefeller, os Rothschild, a Fundação MacArthur e outros tantos. Então, Fundação Ford. Então, essas fundações são estruturas desses metacapitalistas que são usadas para estimular o novo normal. O novo apelo linguístico, do tipo, em vez de falar os pronomes neutros, ele falar ele, ela, é ele, ou coisa parecida, aquele, não é aquilo, é aquele. Esse tipo de coisa mais sonsa do mundo, mas, pelo amor, né? Mas eles bancam, essas fundações, elas bancam essas pautas de cotas raciais, cotas LGBT, patrocinam atividades ou trabalhos de faculdade, mestrados nessas áreas da militância revolucionária. Eles querem estabelecer um novo normal, né? Esse novo normal deles é assim: o casamento não vai ser o mesmo, a educação não vai ser a mesma, os pais não vão ser os responsáveis pelos filhos, na educação dos filhos, etc. Um monte de coisa, né? E eles são o seguinte, vamos ver a descrição deles aí, ó. A face mais conhecida daquilo que chamamos de nova ordem mundial pode ser identificada nos movimentos globalistas financiados pelos grandes banqueiros internacionais, suas corporações e fundações bilionárias dedicadas aos interesses, entre aspas, interesses sociais. E organizações políticas como a ONU, a Federal Reserve, que é o Banco Federal Americano, a Comissão Trilateral, o Diálogo Interamericano, o CFR, Concílio das Relações Exteriores, é isso aí. O Clube Bilderberg, o Clube de Roma e muitas outras. Próximo slide. O cristianismo diante disso. A religião, o cristianismo, o que é o cristianismo? A religião, resumidamente, que condenou a escravidão, defende a igualdade entre todos os homens perante Deus, impede que algum líder seja idolatrado, porque o cristianismo não adora líder, nem religioso, quanto menos político. Nesta simples sentença reside toda uma resistência a qualquer forma de governo mundial, pretendida pelas forças que hoje disputam a hegemonia mundial. Então, o cristianismo é uma barreira para eles. Primeiro ciclo, o ciclo das ideias. O ciclo das ideias. Sociedades iniciáticas, maçonaria 1717, a maçonaria se tornou especulativa, deixou de ser a maçonaria antiga, que era operativa. Os Illuminati surgiram em 1776, aliás, eles foram bancados pela família Rothschild, que depois se tornaram a família mais poderosa do planeta Terra, assim que a Batalha de Waterloo foi concluída, a Inglaterra ganhou da França. O chefe, o patriarca da família ali na Inglaterra era Nathan Meyer Rothschild. Ele se tornou o homem mais poderoso da Inglaterra, mais poderoso que a rainha e tudo mais. E a família dele se uniu com a família, no século XIX, com a família Rockefeller, já no finalzinho do século XIX, e no começo do século XX, em 1913, eles criaram o banco, criaram o Federal Reserve, o Banco Federal Americano, que não é do Estado, o banco é privado, e pertence à família Rockefeller, Rothschild, Warburg, Morgan, Schiff, Loeb e Kuhn. Eu não sei se tem mais alguma, mas eu lembro os nomes que eu me lembro que estudei nesse livro aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Quem não tem o dever de comprar, quem não tem, corre atrás, ó. Política, Ideologia e Conspirações. Ideologia e Conspirações, de Gary Allen e Larry Abraham. É um livro que foi feito em 1969,
livro de pesquisa, acho que 69, 72, uma coisa assim, e ele foi perseguido para não ser publicado, mas chegou até o Brasil, graças a Deus. Eles queriam a República Universal, esse primeiro ciclo das ideias. O segundo ciclo, vamos lá, próximo slide, é o ciclo dos objetivos, ou melhor, não, perdão. Os objetivos dos Illuminati. Aí tem 6, tá? Básico. Aniquilar aniquilação total da monarquia, de todo o governo organizado sob o antigo regime. Segundo, abolição da propriedade privada para indivíduos e para a sociedade. 3, supressão dos direitos de herança em todos os casos. Então, os filhos não vão herdar mais as coisas que os pais acumularam durante a vida. Isso é o que eles querem, né? E aconteceu em vários lugares, nos regimes comunistas, mas aqui não. Destruição do conceito de patriotismo e substituição por um governo mundial, e é o que nós estamos vendo acontecer. Mais e mais nós vemos estruturas supranacionais, como a União Europeia, a ONU, ditando os rumos das nações. Portanto, as nações são governadas para dentro, melhor, governam para dentro, mas são governadas para fora, não por de fora. Quinto item é desprestígio e eliminação do conceito de família, clássica, né? Marido e mulher, filhos e tal. E, por último, proibição de qualquer tipo de religião tradicional, que a digitação não ficou legal aí, porque estava no PowerPoint. Segundo ciclo de ideias, o método. Manifesto Comunista, Sociedade Fabiana, são 2 métodos diferentes. O comunista queria o Manifesto Comunista, Marx queria a revolução armada, rápida, brutal, sanguinária. Já a Sociedade Fabiana quer a mesma coisa, o objetivo é o mesmo, mas ela quer com um método mais moroso, tardio, lento, gradativo, para que ninguém perceba que eles estão implementando. Então, por medidas reformistas, né? De certa forma, eles vão transformando pouco a pouco a sociedade. Quando a gente menos espera, pronto, já é todo mundo comunista. O método é tese e antítese. A ideia a tese é o comunismo, o socialismo fabiano é como se fosse um comunismo light, suave, lento, e aparecem tese e antítese, mas no fim a síntese, a reunião de tudo isso aí, vira uma grande poção mágica do diabo, dos infernos. Esse texto de Alex Tocqueville, na Democracia Americana, acho que o livro é esse, né? Do século XIX, primeira metade do século XIX, infelizmente nós não vamos poder ver esse texto, porque já é 9h48, está ficando muito tarde, não vai dar para a gente ver, mas eu vou postar o PowerPoint para vocês lerem depois em casa, beleza? Próximo slide, deixa eu ver aqui, vai ter uns 3 ou 4 de Alex Tocqueville, vai lá, Brunão, só joga para frente. 1, 2, 3, vai lá. Mais um, aí mais um. Isso, acho que aí... termina aí, ó, tá vendo? É muito texto, não dá pra gente abordar porque é muito tarde. E a gente não deu tempo de vocês perguntarem, né? O terceiro ciclo é o ciclo dos instrumentos. Aí tem o FED lá, 1913, o Federal Reserve, fundações bilionárias, né? Várias surgiram até 1940, algumas outras depois. Liga das Nações, 1919, depois, em 1948, a criação da ONU, ou 48 ou 50, alguma coisa assim. Chatham House, 1919, o Conselho das Relações Exteriores, 1921, tudo criado pela família Rockefeller. Próximo slide. A ONU, 1945, o FMI, 1945, Tribunal Internacional de Justiça, 1945, Unesco, Unicef, que só querem destruir a educação mundial, a OTAN, 1949, Clube Bilderberg, 54, Clube de Roma, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano, 1982. O Fernando Henrique Cardoso fez parte desse último, Diálogo Internacional. Próximo slide. Aliás, fez parte não, ele é membro desse... O quinto ciclo de transição, controle dos danos, ajustes, recuos. Nós estamos no quinto ciclo já, gente. Nós estamos aqui, ó. Avanços, recuos, resistência, imposto mundial. Nós estamos caminhando para o imposto mundial, que segundo o Michelson Borges e o autor do livro, esse aqui, ó, Alexandre Costa, desse livro aqui, ó, Introdução à Nova Ordem Mundial, ele tem a mesma ideia do Fernando, ele não é adventista, é católico, mas ele tem a mesma ideia que o Michelson Borges. Ele entende que vai ter um tipo de imposto mundial. Primeiro, o imposto mundial vai incidir sobre as nações, depois vai incidir sobre... Bom, já estamos no nível das nações, só que nem todas se submeteram. Depois vai entrar no nível do empresarial e, por último, no nível individual. Estamos diante de um inimigo multifacetado, que atua simultaneamente em várias frentes e por meio de muitas artimanhas. Seu poder está infiltrado onde menos se espera, e os seus truques tentam nos enganar a todo instante. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos diante deles. A destruição da sociedade ocidental. Aí tem alguns itens importantes, mas eu queria dar um break para ver o que vocês falam. E aí, gente?
Como foi até agora? É isso que está acontecendo? É o que vocês viram? O que vocês acham? Abre o áudio e pode protestar, rebelião, crise, briga, Eu acho pedido de oração. que a primeira parte, principalmente, né, sobre de não nos igualarmos com a igreja, foi bem interessante. Ainda mais os textos abordados, das formas que foram abordadas. Essa segunda parte aí, né, você é professor de história, a gente não precisa nem falar nada, né? Você já deve ter pegado bem essas coisas aí para nos passar. Eu não Mas sei por se... incrível que pareça, eu peguei isso depois de sair da faculdade, não foi na faculdade. Foi aqui, ó, com com esses certeza eles livrinhos não aqui. passam, né? Não, eles não passam isso, gente. Vocês não vão ver isso na faculdade. Vocês não vão ver isso na faculdade. Eles vão te enganar na faculdade. Nesse aspecto, vão te enganar. Com todo respeito, vão passar muita coisa boa, tal, muita coisa boa, vão te dar um domínio de muitas áreas, nas áreas de humanas, né? Muita coisa que você não tem noção, mas eles não vão te passar coisa como é. Eles vão te passar coisa como como uma propaganda, A entendeu? gente considerou Não como algumas coisas assim nesse sentido e vimos textos do Espírito de Profecia, dos escritos de Ellen White, falando sobre o perigo de a igreja ser modelada conforme as pressões. Aí você pode considerar pressões do tipo cultura, ideologia, pressões políticas, enfim, que o mundo pode exercer sobre a igreja e pode fazer com que a igreja se adeque a esses, ou se adapte a essas pressões externas e acabe comprometendo a sua função de instrumento do reino de Deus. Não adianta a gente ter um tipo de núcleo de salvação em Cristo se a gente alterar tudo o resto que a palavra de Deus nos ensina, sabe? A gente precisa manter a palavra de Deus. Quando o Cristo se despediu dos seus discípulos, né, pelo menos no final do livro do Evangelho de Mateus, ele diz no capítulo 28 de Mateus, o último versículo, ele diz assim: ensinando-as, né, as pessoas, né, as nações, tal, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não se trata só de nós, enquanto cristãos, né, que cremos em Cristo, aceitarmos a verdade. Nós precisamos manter tudo aquilo que ele nos ensinou. E isso inclui, diz o Evangelismo, um livro da nossa igreja, página 15 para 16, inclui tanto que Deus ensinou, que Cristo ensinou em pessoa, como que ele ensinou pelos profetas no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento. Então, é toda a Bíblia. Então, não dá para a gente falar assim, não, mas eu posso desfazer disso aqui porque eu quero me adaptar, não tem como. Dadas essas circunstâncias do risco da igreja se adaptar, a gente começou a considerar o que Jesus diz sobre o fim, o cenário do fim, o que Paulo diz sobre o cenário do fim, o que João, o Apocalipse diz sobre o cenário do fim, consideramos Apocalipse 13, 18, algumas questões ali, e agora nós vamos entrar num pouco mais, talvez a gente pegue o finalzinho desses temas bíblicos, a gente vai entrar num cenário profético do fim, propriamente dito assim, mais atualizado, né? Não nas escrituras, mas mais atualizado. Então, nós temos aí os 3 projetos de domínio mundial. Eu quero seguir com vocês a partir daí. Vamos lá então, Bruno, no próximo slide. Vamos seguir aí, que a gente já gastou 15 minutos aí, talvez um pouco menos, 10 minutos. Então, nós temos aí o movimento comunista, ou revolucionário mundial, liderado pela Rússia e China, o velho comunismo está enraizado, ou enraizando, né, sua ideologia coletivista e destruindo a responsabilidade individual que estruturou a sociedade ocidental, nossa sociedade. Né? Foi pensado assim. Por que foi pensado isso? Vários motivos, mas eu quero dar uma passada muito rápida por cima, um voo de pássaro nesse tema, que é o seguinte: quando a igreja cristã se tornou oficial no Império Romano, lá no século IV, no tempo de Constantino,
a igreja vinha de um período de forte perseguição, do ano 303 a 313, 10 anos de terrível perseguição. Quando o imperador se tornou cristão, se converteu, entre aspas, a gente até questiona um pouco essa conversão, mas, de qualquer forma, ele tornou a igreja cristã como igreja oficial, né, do império à época. O que aconteceu? Quando caiu o Império Romano e tudo mais, a Igreja Romana se tornou a única herdeira do Império, né? E a Igreja cristã, sobretudo o Bispo de Roma, herdando toda a carga de cultura que vinha do Império Romano, entretanto, ela cautelosa, entre aspas, né? Para a manutenção da fé cristã. É claro que tinha manutenção da fé cristã, é claro que tinham cristãos genuínos dentro da Igreja Católica, muitos, milhares, mas também havia uma certa adaptação, né, um ajuste da Igreja para com as coisas que vinham de fora. Ocorre que, nesses ajustes, quando foi estabelecendo as primeiras relações monárquicas com a Igreja Católica, do tipo Império, ou melhor, dinastia Merovingia, depois dinastia Carolíngia, e foi havendo um acordo entre a religião e a política, o poder civil, né, o poder religioso, os estados foram sendo aos poucos modelados, isso bem lentamente, para que o Estado não fosse tão poderoso que oprimisse o indivíduo. Na verdade, as leis foram sendo organizadas, principalmente depois do fim da Idade Média, as leis foram sendo organizadas aos poucos em cada nação mais moderna da Europa, para que o Estado fosse impedido de fazer o mal para o indivíduo, assim, gratuitamente ou de qualquer jeito. Tinha vários critérios, né? E esse aspecto individual, né, de responsabilidade perante a lei, cada um responde por si diante de Deus, diante da lei, por seus atos, etc. Só que também um Estado, a ideia de um Estado mediado ali por leis que pudesse frear o superpoder do Estado, né, de coagir, de prender, etc. É nesse sentido que o poder comunista ele é o avesso disso, porque o texto diz assim que, sob a nova alcunha de eurasionismo, então eles têm um projeto eurasiano. Então eles meio que maquiam... Só um instantinho, minha esposa quer me falar uma coisa, peraí, só um instantinho. Beleza. Sabe o que acontece? Aqui é o seguinte, então eles querem mascarar o projeto comunista, agora com o título de eurasianismo, né? Eurasianismo, da Eurásia. Os maníacos seguidores de Marx, Lenin, Stalin, Pol Pot, Fidel e Mao Tse-tung, eles tentaram recontar a história deixando de lado os mais de 100 milhões de mortos que suas ideias já provocaram. Isso nos 70 anos de comunismo no mundo, né? Desde a Revolução Russa, né, em 1917, até 1990, né? Então, nesses 70 anos, mais ou menos, aí de comunismo, contando vários países do mundo, foi mais de 100 milhões de mortos. Fica em torno de 130 milhões. Então, eles tentam mascarar isso, né? Esse projeto comunista. Tem o segundo projeto comunista, que é o islamismo, né? Que é o segundo, segundo os seguidores de Alá, né, do Islã. O Islã só estará realmente satisfeito, né? A religião islâmica ficará satisfeita quando o último homem da Terra se tornar convertido, não um submisso, Islã, né? Aí o que acontece? A força desse projeto reside nas motivações que transcendem os desejos materialistas muito evidentes entre os outros dois modelos, né? Os dois concorrentes, que é o eurasianismo, ou o comunismo modificado, e, do outro lado, o globalismo. O crescimento do islamismo na Europa, a gente viu semana passada, né? Nas Américas, aliado ao fortalecimento do poder das forças radicais dentro do Islã, como consequência da Primavera Árabe e tal, e os últimos movimentos migratórios, isso tem potencializado a corrosão dos valores ocidentais e
e aproxima, de certa forma, o choque entre essas duas civilizações. Na Europa está um caos. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, teve um evento na Europa, no sul da Alemanha, eu esqueci o nome do lugar agora. Esqueci, se eu me lembrar eu falo. Teve um lugar ali, acho que em 2013 ou 14, que mais de 1.000 mulheres foram estupradas ao mesmo tempo. Assim, simultaneamente estupradas. Isso foi, assim, feito por muçulmanos lá, sabe? E mais de 1.000 mulheres. Foi uma coisa coletiva, assim, ó. Eles, sabe, barbarizaram. E nós estamos, por exemplo, só para a gente ter uma ideia desse choque de civilizações. O Macron, Emmanuel Macron, da França, ele está propondo que não haja a separação dos muçulmanos, dos cristãos, um tipo de segregação muçulmana na França. A França sempre foi, desde o Império, a dinastia Merovingia até hoje, sempre foi aliada ao cristianismo. Até durante muito tempo, séculos a fio, a Igreja Católica. Né? E depois da Revolução Francesa, a França, dominada pelo espírito revolucionário, ela tem se mostrado muito avessa à ideia não só da Igreja Católica, não, avessa ao cristianismo em geral. Ela tem sido avessa ao sobrenatural, pelo menos a esse sobrenatural, que é o cristianismo e suas divisões. Então a França está muito, muito, muito aberta para o islamismo, mas extremamente crítica para o cristianismo. Isso faz parte tudo do projeto, sabe? Tem gente na família britânica, na família real britânica, que é muçulmana, praticante do islamismo. Isso é estranhíssimo, né? E na Europa, várias lideranças estão cooptadas por essa religião. Então, vamos ver o que vai dar. E o terceiro projeto são os globalistas, que a gente conhece como socialistas fabianos, multibilionários, os banqueiros mais poderosos do mundo. E, gente, olha, a revista Forbes, ela não vai revelar isso. Quando a revista Forbes coloca primeiro lugar da fortuna no mundo, não é, pode ter certeza, não é. Quando você vai os primeiros 10, não é. Os mais poderosos do mundo são os donos do Federal Reserve, do Banco Federal Americano. Só para vocês terem uma ideia. E a dívida, em 2017, isso eu estou relembrando, porque isso já foi dito em outros estudos aqui com a gente. Em 2017, se não me engano, eu estava fazendo uma vigília numa igreja na região de Tiradentes, um lugar bem afastado, não me recordo agora exatamente o lugar. E eu me lembro que... Não, Ferraz, eu acho. Aí eu me lembro que, quando eu estava lá, perguntaram para mim como que... Eu estava falando sobre nova ordem mundial, alguma coisa assim. E eles perguntaram assim, e eu estava explicando, falando sobre exatamente isso, eu falei para eles assim, ó, os donos do Federal Reserve, Banco Federal Americano, eles têm os Estados Unidos na mão, porque a dívida interna dos Estados Unidos é a maior dívida do planeta Terra, assim, ó. O que o Estado americano deve para o Banco Federal Americano, que é privado, não é banco do Estado, é banco privado, é um banco particular, eles devem mais de 20 trilhões de dólares. De lá para cá eu não atualizei a dívida, mas é mais de 20 trilhões de dólares. Isso é quase impossível de pagar. Né? O Estado quebra. Se pagar, quebra. Instantaneamente, acaba os Estados Unidos. Não tem como pagar mais nada. Nem funcionário público, nem exército, nem Força Armada, não tem mais nada. Então, assim, tudo isso o Estado deve aos donos do Federal Reserve. E eles são donos também. Eles criaram a ONU, eles criaram o FMI, eles dirigem todos esses organismos mais importantes do mundo. Então, esses caras são os caras mais poderosos do mundo. E eles não constam na lista da Forbes como as fortunas os 10 primeiros lugares. Mas eles são muito mais poderosos do que qualquer outro. Esses são os metacapitalistas. Então, vamos lá. Próximo slide, Bruno. Vamos dar uma olhada nas coisas aí. A gente vai adiantar. A face mais conhecida daquilo que a gente chama de nova ordem mundial pode ser identificada nos movimentos globalistas, financiados pelos grandes banqueiros internacionais, cujas corporações, melhor dizendo, né, fundações bilionárias dedicadas
aos, entre aspas, tá? Muitas aspas aí, interesses sociais e organizações políticas, como a ONU, o Federal Reserve, a Comissão Trilateral, o Diálogo Interamericano, o Conselho de Relações Exteriores, o Clube Bilderberg, o Clube de Roma e muitos outros, eles têm tentáculos. Ou seja, às vezes você está falando, mas é o Clube de Roma, não são os caras do Federal Reserve. Dá na mesma coisa, porque eles são tentáculos deles, sabe? Eles criaram esses organismos para eles não serem vistos diretamente como, não é que, são os mesmos caras. Não, eles têm capangas, né? Eles têm pessoas que estão representando os interesses deles em todas essas instituições. E o cristianismo é a única força poderosa para fazer frente a esse projeto. Poderosa culturalmente falando. A Suelen sabe o que eu vou falar agora, e eu quero que vocês... eu vou tentar ilustrar agora como eu faço na sala de aula para os alunos de 6º ano, tá bom? A história tem 3 ritmos, tá bom? Vou passar para vocês assim, nesses termos simples. A história ela tem 3 ritmos. A história de curta duração, a história de média duração e a história de longa duração. Agora, para ilustrar esses ritmos da história, eu vou usar uma imagem agora, uma figura agora, uma ilustração. Então, eu quero que você tente imaginar isso. Imagine que a gente esteja sobre um barco pesqueiro, quem sabe, ou um navio, no meio do oceano, e a gente pudesse ver o oceano, descendo o oceano e vendo as correntes marítimas. Lá em cima, onde está, na superfície do oceano, onde está a nossa embarcação, nós vemos as ondas se movendo rapidamente. Ela representa essas ondas lá da superfície, onde faz espuma, né? As ondas fazem espuma, a gente entende como história de curta duração. Se você se aprofundar no oceano até, né, 500 metros de profundidade, quem sabe, você vai ter uma corrente marinha lá embaixo, que é como se fosse uma onda, uma corrente, né? Como se fosse uma onda, tem camadas dela, né? E essa camada, ela tem um certo poder de empuxo, de arrasto. E ela impõe um movimento a quem está lá, sabe? Quem está lá a 500 metros, ela impõe um movimento, essa corrente marítima. E tem outra força, outras correntes marítimas que estão muito profundas, muito profundas. E elas quase não têm aquele movimento de onda. Ela praticamente é reta. Só que ela tem um poder de arrasto muito forte. Só que ela é lenta. O poder de arrasto dela é forte e contínuo. Aquela história de longa duração. Então, pensa isso ilustrado agora de uma forma assim, pensando em coisas, em história prática agora. Vamos imaginar. Uma história de curta duração. Uma espécie de, vamos imaginar assim, uma luta eleitoral, que nesse ano, né? É uma coisa de curta duração, 1 mês, 2 meses, no máximo, se tiver segundo tempo, ou segundo turno, né, da eleição. Uns 15 dias, mais 45 dias está resolvida a eleição. Mais ou menos. No máximo 2 meses. Pense agora no estudo, numa história de média duração. Por exemplo, a duração de um regime político. Por exemplo, o comunismo durou 70 anos lá na Rússia, mais ou menos, né? Então, pensa nisso. Pensa numa história de média duração. Uma questão da vida humana, 40 anos, 60 anos, uma duração mais ou menos assim. Agora, pensa numa história de longa duração. Sabe o que representa a história de longa duração? As religiões. As religiões são as instituições criadas pelos homens. Eu não estou falando de cristianismo, não. Estou falando de as religiões, que são de longa duração. É para 1000 anos, 2000, 5000 anos, como o hindu, a religião hindu. O animismo da África, toda a história humana eles estão lá, o animismo da África. Né? O cristianismo, 2000 anos, desde Jesus. Antes de Jesus tem o que antecedeu, que deu origem ao cristianismo, que é o judaísmo, que já tem 3.500 anos. Se ele contar lá, até de Abraão é mais, é 3.800 anos mais ou menos. É muito tempo, ou seja,
As religiões são aquelas instituições que elas vencem, elas superam governos, ditadores, superam tudo. Essas instituições de longa duração têm poder para enfrentar a nova ordem mundial. Tem influência, tem poder de arrasto. Por isso, entendido isso, o que levou os teóricos, filósofos revolucionários, como Antônio Gramsci, Lukács e tudo mais, pensar assim, até o Marx, por que a gente tem que atacar a religião? Porque as religiões elas são perenes, entende? As religiões são perenes, elas continuam. Elas não são passageiras, elas vêm e se instalam e não tem jeito mais. Vai 200, 300, 400, 1000 anos, 2000, 3000, 5000, entendeu? Então, como que você faz para destruir uma religião? Droga, como que a gente destrói isso? Sabe como que é? A gente se infiltra. Olha aí, ó. A religião que condenou a escravidão e defende a igualdade entre todos os homens impede que algum líder seja idolatrado. Já começa por aí. Todo político é visto com dúvida. Sei lá, hein? Você fez errado agora. Ou seja, o cristão ele não tende, não se inclina a idolatrar. Nessa simples sentença, reside toda uma resistência a qualquer forma de governo mundial pretendida pelas forças que hoje disputam a hegemonia mundial. Próximo slide. Vamos seguir adiante, que agora a gente tem que dar uma acelerada e vai acabar o nosso tempo já já. O primeiro ciclo das ideias. As sociedades iniciáticas, antes de 1717, depois, em 1717, a maçonaria, que era operativa, ela se torna especulativa, é diferente. A partir de 1717, ela se torna mais influente no mundo da política, do comércio, dos acordos entre as nações, da tomada do poder, etc. Nesse sentido. Os Illuminati, no sul da Alemanha, né, na região da Baviera, surgiram lá em 1º de maio de 1776. Eles foram debandados lá em 1786, por aí. Eles foram descobertos, né? E eles se infiltraram na maçonaria e continuaram lá. Então, note, Illuminati não é maçom. Não, minto. Illuminati é um supermaçom, tipo de um supermaçom, que não está restrito à maçonaria, ele é mais poderoso. E eles têm a reunião deles à parte e dentro da maçonaria. Eles influem a maçonaria, mas a maçonaria acaba servindo a eles. É como se a maçonaria fosse um hospedeiro, e eles são um parasita da maçonaria, entendeu? Então, lá, sistema financeiro formal. Normal, o que eles queriam fazer? Eles queriam estabelecer uma república universal. Usavam a ideia da república de Platão e tal. Uma república universal é tipo de um governo, nova ordem mundial, um governo mundial. Eles queriam isso. Próximo slide. Eu acho que, Bruno, vai dar o tempo aí? Não, porque está 8h38. O que você acha? 4 minutos tem. Então dá pra gente abordar isso aí rapidinho. Vamos lá. Os objetivos deles, inicialmente. Então vamos ver assim, ó. Vamos imaginar que oficialmente a Illuminati não existe mais. Oficialmente não existe mais. Porque, na verdade, a instituição, enquanto tal, ela foi debandada da Alemanha. Fato é que eles continuaram vivos, os principais Illuminati. Adam Weishaupt, que era o fundador visível, note bem, o fundador visível dos Illuminati nunca foi pego. Nunca foi pego. Quem foi o fundador não visível, oculto? Esse é mais poderoso. Mas até, na verdade, eles são os verdadeiros Illuminati, que nem estavam nas reuniões dos Illuminati. Foi a família Rothschild. Irmãos, é assim, ó, é muita coisa que não dá para falar agora, mas vamos adiante. Ó. O objetivo, a aniquilação total da monarquia e todo tipo de governo segundo o antigo regime. O antigo regime dito assim, monarquia, a igreja como era antigamente, aquele modelo até o século XVIII, vamos dizer assim. Abolição da propriedade privada para indivíduos e sociedades. 3. Supressão dos direitos de herança em qualquer caso. Eles querem acabar com o direito de herança. 4. Destruição do conceito de patriotismo e substituição por um governo mundial. Gente, esse 4 aí, ó, todo mundo que fez faculdade de humanas, todo mundo que fez faculdade de humanas, todos sabem o que é isso. Na faculdade eles arrebentam a ideia de patriotismo, amor à pátria, eles arrebentam. O Brasil não presta, o Brasil tem uma liderança que não sei o quê. Eles anulam a possibilidade de você ter uma identidade pátria. Você fala assim, puxa, eu sou brasileiro, eu quero o bem do Brasil,
o que eu puder fazer para proteger a nação que me amparou, que me recebeu, que eu estou aqui, né? E que meus filhos estão aqui, nós estamos vinculados sentimentalmente com a nação. Tem que haver um sentido de patriotismo, de identidade. É assim, ó, eu sou brasileiro, minha família é brasileira, meus filhos vão continuar sendo brasileiros, mesmo que eles forem viajar para o exterior. Mas se eles ficarem aqui, o futuro da nação está meio que vinculado com o futuro dos meus filhos e dos filhos de todos vocês. Então, não é coisa de qualquer importância se alguém vai invadir o Brasil. Não, porque o Brasil é pro destino das pessoas que nasceram aqui, vivem aqui. Ou vivem aqui. Não é só dos que nasceram, que vivem aqui. Estão identificados com esse interesse nacional. Então, isso é bombardeado. Isso faz parte de um projeto. O projeto são deles. E eles, mesmo se não... Vamos imaginar